Mas um suspiro, rapaziada. Estamos aqui com ele, Breno Caetano. Você nem vai falar que não tá gravando a segunda vez, né? Você nem vai falar. Era pra falar não? Não, pode falar. Porque nós ficamos basicamente 1h20 gravando. A gente gravou 1h20, velho. E não gravou. Não, a gente falou 1h20, mas gravou só 36 minutos. Mas acontece. Porque o cara que ele tem um iPhone, eu não tô acostumado com esse tipo de ambiente que pessoas que têm iPhone. E deu 30 e quantos gigas, né, mano? Que o cara gravou em 4K. Isso. Mas eu não sabia que 4K era 4.000 pixels. 4.000 pixels. Ou 4.000p. É pixel mesmo, né? É isso mesmo. Eu acho que sim, cara. Não, você tá perguntando pra um cara bem arrombado de informação. Eu também sou bem leigo, assim, já fui mais inteligente. Queria começar te perguntando o principal, que era o perfume, mano. Primeiro me apresentar, muito prazer pra quem tá assistindo, Breno. Gente, eu sei fazer vários bicos, eu não sei se vocês me ensinam. É isso mesmo. É o famoso, sabe fazer alguma coisa? Não, mas eu aprendo e é isso aí. É o pau pra toda É obra. o famoso brasileiro. E fala sobre perfume? Então, eu tenho alguns perfumes, gosto bastante. Quando a gente gravou na primeira vez eu falei que era mais uma compulsão, mas eu também gosto dos perfumes, além de sentir necessidade em gastar dinheiro, até o que eu não tenho, que eu comecei basicamente assistindo vídeo de outras pessoas, porque eu tinha muita curiosidade de ter mais de um perfume. Eu comecei a colecionar quando uma vez eu saí pra comprar 2, porque o único que eu tinha acabado, e me sugeriram comprar 2, mais baratos, mas um que eu pudesse usar em ambiente escolar e trabalho, e outro para sair de vez em quando. E aí eu comprei, na época foi o Arbo tradicional, o Reserva, não lembro, e o Egeu. Não gostei deles, tenho lá até hoje, mas uso de vez em quando. E eu já tinha 2 guardados, e eu pensei, 2 que tinham acabado, mas que eu gostava de guardar o vidro. Falei, por que não começar a juntar perfumes? É uma coisa que eu gosto, enfim. Eu tava trabalhando na época. Aí eu comecei a comprar, comprei um, gostei do cheiro dele, fui comprando amostra também de outros perfumes. Eu que na época também trabalhava na Algar e era atendente para Avon, a gente atendia os representantes. Então eu tinha noção de alguns produtos e eu sabia que a gente... Você estava dentro do meio, né? Indiretamente, diretamente. E eu sabia que eu podia basicamente fazer cadastro em empresas como Boticário, Avon, Eudora e Natura e comprar mais barato do que as pessoas compram no dia a dia. Tem um preço mínimo de compra, mas eu consegui, através disso, comprar os primeiros da coleção, que foi 2 Club Six, aí depois eu comprei mais uns, aí quando eu vi... então você teve um acesso brabo, assim, pro suspiro. Porque, exemplo... Suspiro, o perfume. Eu queria ter acesso ao suspiro, velho. Quando eu comecei, exemplo, um perfume era R$130 na loja da Eudora, ou pela internet. Se eu fosse comprar como representante, era 60, 65, R$70 um perfume. Então eu conseguia comprar 2 e sair pelo preço de um. Além de ter vários descontos, você conseguir comprar amostra de outros perfumes, aí eu fui juntando. E quando eu vi, já tinha dado uns 10. Nenhum era muito caro, eu não tinha dinheiro para comprar importado na época, então eu fiquei nos mais baratos e nacionais. Aí quando eu mudei e comecei a receber mais, fui para outra empresa com um salário um pouco melhor, é que eu arrisquei nos internacionais. Aí eu fui, o meu primeiro internacional foi o One Million, muita gente já conhece, é um perfume doce, masculino. Virou basicamente um Malbec internacional, porque todo mundo já conhece, sabe o cheiro. Ele é mais acessível, esse? Cara, digamos que não. Não. Porque internacional não costuma ser, mas ele é R$400. Você consegue achar por 360, 350, até mais barato. Mas ele é um perfume que se tornou muito popular, porque basicamente muito cara que tem uma condição melhor ou que gosta de perfume, gosta de comprar coisa que agrada mais às outras pessoas do que a si. Então o milho é esse perfume, agrada muito facilmente mulher, agrada muito facilmente homem também, porque ele tem pimenta, ele tem notas afrodisíacas, tem canela. Então é um perfume que chama atenção para quem gosta de perfume doce. E aí depois dele eu quis arriscar e comprar o Armani Code Absolute Gold. Na época era um perfume meio que lançamento, edição limitada. E aí eu vi que ele estava bem mais barato do que o normal. Ele estava uns 200, 230 reais. E o normal era 400. Então eu comprei, porque era os últimos que estavam vendendo. Confirmei depois, tem uns meios de você confirmar se o perfume é original. E estava tudo certo, eu gostei bastante dele. E depois devo ter comprado só mais um para o uso do dia a dia, que era importado. Que era um kit, eu achei por R$120 no máximo. E aí até achei em conta, porque vinha o Body Splash, o perfume e o creme. E aí depois disso eu devo ter comprado uns 3, 4 perfumes no máximo. Cara, eu percebo que o perfume, tipo assim, fora dos produtos de higiene normal, sabonete, desodorante, shampoo, ele é o que o brasileiro compra mesmo, as pessoas, né? Tipo assim,
Porque no caso ele não entra como multiuso, higiene, né? Ele é mais a parte, certo? O perfume. Mas ainda assim, mesmo sendo caro ou não, alguns mais acessíveis, é algo que as pessoas compram, cara. É algo que faz parte dos seus produtos que você tem, dos seus desodorantes. Todo mundo tem pelo menos um, que eu percebi. Eu falei isso porque eu era o cara que não gostava de perfume. Quando eu falei isso, as pessoas já pensam que eu fedo. Não, Mas é não, supérfluo, é uma coisa supérflua. tipo assim, mas eu sempre, tipo, higiene básica de boa, tipo, tomo um banho, tomo um desodorante, creme, eu gosto muito de creme hidratante, sempre usei, até por causa das tatu, Faz bem. mas o perfume era o que eu sempre nunca gostei, não por alergia tanto, só porque eu nunca gostei de cheiro, assim, de ficar me incomodando, até em mim, nos outros. Mas hoje eu comprei, eu uso o K, né, o K é da Natura, Isso. e ele é muito bom, e pelo menos um perfume eu acho interessante, sim. Quem mais trabalha com essa parte, assim, de autocuidado também, faz diferença ter um aroma. Cara, acaba sendo uma coisa não obrigatória, uma coisa mais opcional o perfume, porque tem muito desodorante que desempenha o mesmo Sim. papel. Tem muito desodorante que você até não é bom usar com perfume porque ele tem um cheiro mais forte. Então, basicamente é uma questão de preferência. Como você falou, você tinha preferência por não ter um perfume. Uhum. E eu inicialmente tinha essa preferência também por ter um, dois, eu não sentia que precisava de mais disso. Foi uma decisão aleatória que eu tive, sem nenhum motivo específico, e também sei que não é obrigatório as outras pessoas terem mais de um. E eu acho que, caso a pessoa tenha condição, é legal ela ter dois. Porque aí você consegue, se você não tiver um perfume para várias ocasiões, comprar um, se você já não tiver para ambiente de trabalho, escola, faculdade, e um para sair. Porque perfume doce demais acaba sendo enjoativo. Uhum. E é o que a maioria das pessoas gosta. Então acaba não sendo tão apropriado usar ele sempre, e calor. E o doce é mais simples, né? Tipo assim, ele rouba mais atenção do seu Isso. olfato, assim. E exemplo, o K. O K é um perfume que você consegue usar mais no seu dia a dia. Ele é literalmente multiuso mesmo, assim. Isso. Tanto pro seu trabalho, pra sair à noite, eu acho ele esse tipo de aroma. Posso estar errado, que eu não tenho tanto conhecimento. Mas ele, que você que viu ali um pouquinho, você experimentou ele? Eu não cheguei a borrifar porque eu já tô com perfume, Tá. mas ele é Mas muito você sentiu, agradável, ele é gostoso. E ele só não é um perfume pra sair pra balada desses lugares, porque o pessoal vai usar perfume doce e normalmente eles exalam demais. Vai roubar assim, o espaço dele. Exemplo, o Malbec ele é madeirado. O perfume madeirado ele expande demais da pele da pessoa, ele se torna um perfume sufocante se você usa um lugar quente. E balada é um lugar quente, tem vários cheiros misturados. E um perfume mais fresco, mais flexível para você usar no dia a dia, ele vai perder um pouco o papel dele porque ele não tem as notas igual canela, que, enfim, chama mais atenção numa pessoa. Ele é mais individualista. A pessoa chega perto e ele vai sentir o cheiro do seu perfume. Mas se você passar e passa uma outra pessoa com perfume doce, vai acabar mascarando o seu. Não tem problema usar, é uma preferência e realmente cabe em qualquer momento, você pode usar. E acredito que você não tenha preferência por perfumes onde você passa e todo mundo sai falando do seu perfume. Não, cara, tanto que pra mim, eu era aquele cara chato que criticava o perfume, inclusive. Tipo assim, algo desnecessário, cara. Se você tem higiene básica, se você tomar um banho. Depois procurei entender um pouco melhor. Durante muitos anos, acho que foi tipo ano passado que eu fui entender mais o perfume em si. Eu gosto de perfume pra ficar cheiroso. Aí você pensa, mas não pra todo mundo da rua falar, nossa, mas tipo, pra ficar cheiroso. Aí eu achei e me ofereceram esse, eu gostei. Esse já é o segundo vidro que eu compro e eu acho que eu vou ter só esse, cara. Cara, é um perfume gostoso, realmente. Eu não sei se... Não vou falar que você não consiga, mas é complicado a gente ter um único perfume, porque ao longo do tempo a gente acaba perdendo a sensibilidade olfativa dele. Então talvez depois de um tempo você não vai sentir mais o cheiro e vai querer mudar só pra conseguir sentir o cheiro de um perfume Você que ficou você muito nunca teve. ambientalizado com ele, né? Isso. Seu olfato acabou acostumando, perdendo a sensibilidade dele. Mas não te impede de comprar um outro perfume só pra ir variando, pra você não perder a capacidade de sentir o cheiro dele. Ou, às vezes, deixar de usar ele durante um tempo, o que vai te ajudar a recuperar essa sensibilidade. E o que o pessoal acaba pecando muito em perfume, eu acho que é... Quantidade. O uso, né? O uso. Como já diz. peguei ônibus que basicamente eu fui bater o cartão, você sente o cheiro da pessoa que tá no final do ônibus. E o Brasil é um país muito quente, velho. Sim. Então você entra em ônibus, cara, e mistura tudo ao mesmo tempo, velho. Tudo. É uma confusão. Eu ainda tenho um nariz grande, velho. Eu fico com uma confusão no seu cérebro. Tá vendo? Eu só tinha argumentos contra o perfume na minha cabeça. Por mais que as pessoas falavam que não, eu comprei e tal, eu ainda zoava a questão de preço. Nossa, velho. Por exemplo, a pessoa tem 7 perfumes, vamos dizer assim. Eu sei que você não disse a quantidade que você tem, mas, tipo, um pra cada dia da semana. Eu até entendo o argumento, o jeito, mesmo que seja pra trabalhar, pra sair, pra usar de dia, pra usar à noite. Eu entendo os argumentos. Mas, velho, por exemplo, tudo isso aí ficou 5 mil reais. Eu, nossa. eu já penso que é num Celta.
Ou, não vou falar que eu arrependo dos meus perfumes, mas realmente eu conseguiria ter gastado dinheiro com muitas outras coisas se eu tivesse É, pensado quando a em gente para questão pra pensar, financeira. inclusive que eu queria puxar o gancho de compulsão, assim, que você acha que em algum momento você teve com perfume ou algo. Cara, eu Em que acho que momento que, tipo, é uma coleção legal eu gosto, em que momento que, tipo, acho que é uma compulsão. quando deixou de ser legal, você fala? Quando deixou de ser É, uma em que momento coleção que de você, pô, eu perfumes? acho que isso aqui é uma necessidade, eu não tô comprando mais perfume porque eu quero usar. É pra eu ter o perfume ali. Cara, eu acho que não teve um momento em específico, mas quando eu comecei a observar que eu usava 3, 4, no máximo 5 perfumes da quantidade que eu tinha, eu vi que não estava sendo tão agradável mais, porque eu até usaria, talvez, os que eu comprasse depois, mas a maioria ia acabar igual os que eu já tinha, Uhum. porque por mais que eu gostasse de muitos perfumes que eu tenho lá, a maioria eu não uso. Eu uso o que eu tô hoje, o Polo Blue, eu uso de vez em quando o Armani Code, Absolute Gold, porque eu gosto dele para dia frio. De vez em quando eu uso o One Million, porque eu acho um perfume enjoativo, mesmo que gostoso. E eu uso muito o Natura tradicional, naturalmente tradicional. Fora isso, todo o restante fica de lado. Então comecei a perceber, velho, se eu gastar mais dinheiro com esse perfume, por mais que eu goste muito da fragrância, do cheiro, eu não preciso comprar mais Uhum. ele. Eu posso comprar uma coisa pequenininha para de vez em quando ter o cheiro. E mesmo assim, talvez eu nem tenha vontade de usar ele Uhum. depois disso. E aí, eu comecei a simplesmente deixar de pensar que aquilo era uma coleção. Uhum. Porque quando eu comecei, eu pensei, não, eu tô colecionando. Depois que eu, quando eu for morar sozinho, porque eu não moro sozinho atualmente, eu vou levar tudo isso, vão ser coisas que vão agregar no meu dia a dia, mas não. Uhum. Foram só coisas que retardaram os objetivos que eu tenho hoje. Eu sei disso, inclusive eu tenho outra Uhum. compulsão, que depois a gente pode falar, Uhum. mas que eu sei que não agregam para caso depois eu queira atingir as metas que eu. Porque, por exemplo, e querendo ou não, vira também um apego ao material, igual a gente tava falando. Sim, Que, tipo, às vezes você não tem, é igual ele falou, pode ser que às vezes eu dei um ou vendo alguns, né, que realmente tem que vender um valor alto, você dá algo de gracinha é difícil. Mas você não quer só porque ele tá bonitinho ali na estante, mas tu nunca vai usar, é só pra ele ficar ali. cara, chegou num ponto que ele ocupa tanto espaço nas minhas coisas que eu não tenho muito outra coisa, porque eu tenho um apego material, que eu não Aham, tinha pensado tanto, mas eu realmente tenho, por conta das caixas. Eu não gosto de jogar nem as caixas dos perfumes fora, aham. pra Então ter virou um acúmulo. isso. Eu critico muito algumas pessoas com quem eu convivo por questão de acúmulo de Aham. bobagens, mas de certa forma eu tenho isso também, por ver que as caixas não tem necessidade, não tem nem por que eu É uma guardar tanto. autocrítica. Sim, eu olho lá e falo assim, velho, eu ocupo basicamente uma fileira inteira que eu poderia colocar qualquer outra coisa para organizar melhor meu quarto, minhas coisas. Mas não, só deixo caixa guardada, o que não é uma necessidade. Aham. E aí depois dos perfumes foi para os livros, que eu sei que eu tenho, de vez em quando eu tento controlar, mas a compulsão surge para tentar mascarar ou ajudar a encobrir alguma Mas eu quero coisa. falar, só pra fugir um pouco, mano, eu amo seus vídeos de unboxing, é porque eu gosto de ver, eu sou um cara que eu vou dormir vendo esses vídeos relaxantes de, tipo, abrindo caixas, fazendo Sério? a barba, sabe, esses vídeos relaxantes, tipo, som de chuva. Cara, esse dia eu fui Cara, dormindo vendo um vídeo de um cara, sabe aquele ASMR da navalha passando na barba? sei, Eu aquele vi o barulho vídeo inteiro, assim, riscando. do cara fazendo a barba inteira, e eu dormi, nossa. Eu vejo vídeo, tipo, lavando o tênis. Eu tenho fetiche em lavar tênis, mano. Eu Sério? amo pegar um tênis e lavar ele certinho. Lavar a camurça, lavar o cadarço. Eu tenho uma paciência com isso, eu amo. Mas realmente ajuda, porque eu pesquisei essas questões de som contínuo na hora de dormir ajuda demais. Uhum. Porque seu cérebro fica meio que estabilizado numa frequência. Tem uma coisa que popularizou recentemente, chama brown noise, que é o É, som, um barulho marrom. te Que, mano, ajuda. tem uns áudios de 8 horas, esses dias eu experimentei dormir. Tem áudio de 10, 11 horas, mano, eu dormi de boa. Eu gosto de fazer Pra com pegar barulho no sono excelente. de chuva. Você já viu eu postando lá? Aham, som de Cara, chuva. é maravilhoso. Assim, a preferência minha, porque eu gosto de Uhum. dormir durante os dias de chuva, principalmente pra mim é agradável. Então eu vivo pesquisando barulho no Spotify e tranquilamente deixo rodando no modo aquele sleep, que Isso aí, depois de um aham. tempo desliga. E eu coloco pra dormir, deixo 15 minutos lá com barulho de chuva e trovão de noite, e pra mim Uhum. é maravilhoso. Obviamente na mesma sensação de chuva, a gente sabe disso, mas é agradável, dá aquela relaxada Sim. assim. Ou a gente tava falando de desapego, o material. O meu ponto, no caso de perfume e até aí ver tudo, é que eu recentemente eu virei, mas eu percebi que eu sempre fui. Por mais que às vezes eu comprava roupas, cara, eu enjoo, porque eu gosto de ter só as coisas que eu uso. Mas isso eu percebi até que desde criança. Algo que eu vejo que eu não uso tipo, há mais de uma semana, duas, eu sempre dou pra alguém. Às vezes eu nem vendo, eu dou. Tá ligado? E às vezes, tipo, uma camiseta de R$ 150, tá ligado? Que absurdo, eu só, tipo. Porque hoje em dia acho que eu tô mais adepto do minimalismo, né? E minha tendência é ser mais, velho.
Tipo assim, eu acho que daqui a um dia eu vou ter um guarda-roupa só de roupa lisa. Eu tô me sentindo muito mais confortável também. Até na hora de escolher roupa, já encaixa tudo. Tudo que eu tenho encaixa com tudo. Chama armário cápsula, que fala. Agora se eu pego uma camiseta preta com estampa amarela e dá uma marca gigante no meio assim, eu já me incomoda, velho. Eu gosto de ficar neutro nesse sentido. Agora no sentido de coisa de perfume. Eu acho que eu teria no máximo 2. Duas ocasiões diferentes. Mas que isso não teria. Não só pelo dinheiro. Às vezes a pessoa fala, não, porque pra gastar menos dinheiro. Não, meu minimalismo é por conta que eu acho que no sentido de usar só o que. Você ter só o que você usa, tá ligado? Se tem uma coisa que eu não uso, me incomoda demais, cara. Eu abro meu guarda-roupa, eu vejo uma coisa que eu não uso, não. Acho que até no mesmo dia, velho. Quem convive comigo vê que eu sou assim e. Nossa, você é tão desapegado da roupa, mas eu falo, é uma roupa. Eu falo a mesma coisa, cara, é só um pedaço, um bagulho. O que vale é a gente aqui conversando. E você usando. O ruim é que também quando você dá pra uma pessoa que ela não usa, aí eu fico puto também. Mas de certa forma isso é bom, porque você troca quantidade por qualidade. É. Você fica deixando de pensar, nossa, se eu não tiver essa blusa em algum momento eu vou precisar usar. Mas, cara, se você já não tá usando no seu dia a dia, pensar em que em algum momento você vai É precisar. igual aquelas pessoas que compram roupa pra ocasião específica. Ah, não, essa aqui é a roupa de sair. Eu odeio esse termo roupa de sair, velho. Porque você vai morrer e sua roupa de sair vai ficar aí. Cara, de certa forma eu tenho um apego a ter variedade de coisas para várias possibilidades. De Não, eu certa acho forma coerente. Mas o meu ponto é, desde que você tenha essas variedades que você usa. Mas, por Exatamente. exemplo, se você tem 3 variedades, pra cada uma dessas 3, você tem 5 peças. E você usa só uma de cada. As outras 4 fica infinita lá. Eu só acho que eu gostaria de ter mais sopa porque eu uso sempre as mesmas e acaba me enjoando. Eu enjoo fácil de algumas Eu coisas. já gosto, algumas pessoas me criticam, eu gosto de andar igual um personagem, você vai me ver quase sempre. Eu juro, por mais que eu sei que às vezes é ruim, eu sei que você se vestir muda em questão de comportamento e tal, cara, mas eu amo ficar confortável. Mas Nossa, eu amo. também não tá errado. Tipo, eu vejo pessoas que compram uma roupa, usam uma vez e depois ela não usa mais. E quando Ou ela não vai usa. sair E quando não usa? na próxima Fica, vez. fica com a etiqueta dentro do armário. Exato. Então, velho, eu já vi pessoas que compram uma vez, não usa ou usa nessa Uma ocasião vez, que ela e comprou depois e nunca na mais. próxima ela tem que comprar de novo. Aham. Porque ela tem que comprar uma roupa nova para Diferente. ocasião diferente. Então, acho que isso seria muito desnecessário Aham. de modo geral. Porque você consegue criar várias variações, no caso, vários estilos de roupa. Uhum. E eu acho que a minha questão de querer comprar mais de uma é só para conseguir variar mais. Não, ok, eu concordo. Eu só discordo na parte de você ter o que você não usa. É. Esse aqui é o que me quebra. Sei, eu tenho um pouco de apego, Mano, se mas você tiver 1 milhão de camisetas, mas você usa as 1 milhão frequentemente, justificável você ter. agora você tem 1 milhão e usa 10, nossa. Aí, nossa, me quebra demais, mano, porque me dá agonia, velho. Eu abro minha gaveta e minha gaveta tem mais vento que roupa, porque tudo que eu não usava eu dei, velho. Doei. E a outra, é um ciclo infinito. Você ajuda outra pessoa ainda, porque outra pessoa realmente vai usar e vai seguindo. Às vezes você dá pra um parente que seja, se Eu você não não puder tinha doar. pensado na questão dos perfumes, você falou sobre doar ou vender. Cara, é uma coisa Eu que entendo, talvez eu você faça, vender. Vender eu entendo, talvez com eu até certeza. quero, porque alguns perfumes eu sei que por gostar deles eu não gostaria de vender. Eu gostaria de uma pessoa que eu conheça e goste do perfume e tenha ele. Uhum. Por ter um certo apego que eu realmente considero. Não tem coerência ter apego com o objeto, mas eu tenho um pouco. E outros eu venderia por questão do preço, ou por questão de usei uma vez ou duas e não depois. E porque talvez me ajude a me organizar mais, a mudar um pouco essa ideia de apego material que eu tenho. Inclusive os livros, eu tô com esse problema agora que eu ia contar, de muito livro lá eu nem sequer li. Outros eu sei que eu nem sequer gosto de ler aquele estilo, e eu já li parecidos antes. Mas é uma questão de, eu quero ter porque se algum dia eu colecionar livros ou ter um estante na minha casa, eu quero falar que eu tenho Ok. aquele livro. Uhum. Mas não é justificável, porque é muito mais fácil eu comprar um livro, ler ele, nossa, eu gostei desse estilo literário, vou comprar mais dele. Mas não, eu compro de vários estilos que eu nunca nem li, ou que eu li e não gostei tanto, gostei, só pra ter. Então, mas esse argumento da estante, por exemplo, você quando no prazo consegue sua estante e tal, mas você vai ter esses livros só pra encher a estante, por exemplo, você pode montar sua estante primeiro, mesmo que ela fique vazia, tem as coisas que você lê lá e você vai Sim. enchendo aos poucos. Tipo, tudo bem, tá ligado? Fora também que o livro não fica parado, não é igual um perfume que você não consegue fazer nada com ele além de usar e acabar. O perfume eu posso ir no sebo trocar, eu posso vender, porque os sebos compram o livro também. Então, dá uma certa utilidade depois disso. Fora que o conteúdo continua lá, depois que você usa ele. Então, ele não fica descartável. Não é um objeto que simplesmente você acabou de usar, não tem mais nenhuma utilidade igual perfume. Então, faz sentido até ter. Mas eu acho que eu tinha que diminuir a quantidade que eu compro os livros, por não ser
uma coisa que acompanha o que eu uso, o que eu leio, pelo menos. Com certeza. Um outro ponto que eu ia falar, a gente falou de compulsão, tanto de compras, né, de livro, a gente fala um pouco sobre os vícios também. Vícios. O vício de comprar livro, na verdade, é uma compulsão, que eu acho que é relacionada a vício, não sei. Com não o objeto em si, porque eu não comprava no intuito de ter livros porque eu gostava. Eu comprava por questão de ansiedade. Porque eu me sentia ansioso e uma válvula de escape era ficar ansioso para esperar Então, um livro. aí, por exemplo, quando você Vira um comprava, vício. te dava aquele efeito de recompensa. Isso. Só que é momentâneo, você quer mais efeito de recompensa, e mais. E na verdade virou um sentimento de culpa depois, porque quando eu vi que eu não precisava, mas que eu não tinha condição de manter aquela quantidade de compra, de coisas que eu estava gastando dinheiro sem necessidade, eu me sentia culpado. Eu não conseguia Eu percebo parar. que esses momentos repetitivos de prazer, geralmente eles estão atrelados a esses momentos, essa culpa depois. Sim. Quase sempre. Eu pesquiso pra caralho sobre isso, questão de equilíbrio. Porque eu vi um cara falando, até psicólogo, sei que você pesquisa bastante sobre, equilíbrio não é hormonal, mas emocional. Se você fica muito triste num certo momento, logo em seguida você vai ter um período, não é de depressão no sentido de doença, mas de tristeza. Porque seu corpo e o seu cérebro sempre vão estar buscando equilíbrio entre o que você sente e o que você vive. Então, às vezes você vai viver um dia muito estressante, mas depois você vai viver um dia muito calmo, você simplesmente vai foda-se pra tudo, como a gente costuma dizer. Enfim, são coisas assim que... Esqueci até o que eu ia falar. Acho que é porque você ficou foda-se pra tudo. Não, eu comecei a viajar exatamente nesse pensamento, mas realmente o nosso corpo fica entre isso de busca e recompensa. E quando você costuma ter quantidade de prazer exagerada relacionada a algo que você gosta, depois de um tempo aquilo vai te fazer mal. Prazer rápido, né? Prazer instantâneo. Exatamente. Então eu podia muito bem ter gastado o dinheiro que eu gastei com os livros fazendo uma outra coisa que iria me ajudar, seja juntando, porque eu sei que isso me daria uma recompensa fazendo as coisas que eu quero hoje. Mas... justamente pensar a longo prazo. Exatamente. Exatamente. E o vício é quando você não pensa a longo prazo, porque você não começa a usar alguma coisa pensando que você vai viciar naquilo, mas você começa pensando no prazer momentâneo que aquilo vai te dar. Que é a mesma coisa do cigarro, que eu já fui viciado. Eu acho que deve ser um absurdo. Acho que ninguém começa a usar uma coisa e pensa, nossa, eu quero ser viciado, eu vou ser viciado. De certa forma, a gente sabe. Não, você sabe, só que... Não dá importância por conta da recompensa que você tem daquilo. E você sabe de maneira consciente de que você vai ficar viciado, mas mesmo assim você faz ainda assim. Tipo, quando eu ia comprar o cigarro, eu sabia que ele ia foder o meu pulmão, mas eu não deixava porque eu sabia que nos momentos mais difíceis do meu dia, quando eu precisava me acalmar, ia ser aquilo ali que eu iria recorrer e ia me ajudar. E eu sabia que aquilo ali ia fazer mal a longo prazo, mas meio que o nosso cérebro tá tão focado na recompensa que aquilo dá pra gente que ele esquece das consequências que a gente vai ter depois. Porque, inclusive, uma crítica, né, a gente tá vivendo um período muito de prazer instantâneo muito forte. Isso a longo prazo aí, nossa geração vai ter efeitos catastróficos, isso eu tenho certeza. Na próxima década, daqui a 10 anos. Cara, eu acho que já tá tendo, porque eu, pelo menos que passo muito tempo no TikTok, tanto por questão de prazer, mas porque eu gosto de coisas que eu pesquiso lá, a questão de disciplina positiva e tudo mais, vira um vício, você não percebe, mas de vez em quando você tá ansioso e você abre o TikTok pra meio que aliviar esse estresse, se tem um vídeo de 2, 3 ou 1 minuto que seja que não te causa aquela sensação de prazer instantâneo, de te fazer rir, de você achar engraçado, fofinho, você passa ele, se não for algo que realmente te prenda. Se não for uma coisa que te chama atenção, você vai querer passar, porque você não tá recebendo aquela recompensa imediata que você tá acostumado. Então você fica naquele vício de querer procurar sempre mais prazer, mais e mais, e fica arrastando o tempo inteiro. Por isso que tem gente que passa 3, 4 horas, porque fica num sistema de busca e recompensa. E o TikTok vicia a gente fazer isso. A gente vive num momento muito do pessoal... É um argumento bem discutido. Tem que viver o agora, depois você não sabe. Eu entendo, a certo modo, esse argumento, realmente. Você não sabe amanhã, ninguém prevê o futuro. Mas não sei se é tão saudável, não, esse tipo de argumento. Eu já parei pra pensar algumas vezes, velho. Tipo, não tô falando pra você viver também pensando no futuro. Mas tem que pensar pelo menos a um médio prazo, não vou nem falar a um longo prazo, porque, porra, ter objetivos é bom, é legal. Não quer dizer que você vai conseguir todos, mas você ter objetivos é legal. E outra, você vai entrar nesse mundo de vício em algum momento, mano. O cara que só vive hoje, em algum momento ele vai cair em algum vício. Não tem como. Você tá certo, tanto que eu até tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu tenho essa interpretação do só se vive uma vez,
no sentido que as pessoas falam que você tem que aproveitar agora, fazer as Ok. coisas que você quer, mas, cara, não limita só a isso. O viver, você só vive uma vez, significa que você tem que aproveitar as oportunidades que você tem. Aham. Então, um exemplo, se você quer fazer alguma coisa a longo prazo, não é porque você pode sair para um rolê e aproveitar que você está com vontade agora, que você tem que deixar de fazer as outras coisas que você precisa ou quer. Porque as pessoas limitam a gente só vive uma vez. Então vamos aproveitar o que a gente quer fazer agora, agora. Não, aproveita o que você quer fazer mais para frente para tirar o tempo que você tem agora para Uhum. fazer isso. Então acho que a gente na hora de procurar as coisas que a gente quer, a gente foca muito no resultado. E a gente esquece do passo a passo ou do caminho que a gente tem que seguir. E a gente acaba optando realmente, é mais fácil você procurar o que é mais rápido para você, porém você arrepende. A gente acorda, acho que pelo menos eu, todo dia pensando, caralho, o tempo que eu aproveitei fazendo isso, saindo pra um bar, saindo pra curtir, eu não me arrependo, mas eu trocaria o dinheiro ou a disposição que eu tinha pra fazer aquilo pela disposição que eu gostaria de ter hoje pra fazer as coisas que eu quero. Aham. Mas E isso é acho o que que é a gente isso. tinha falado aquela vez, por exemplo. É, como assim, igual aquela pergunta que você me fez ali? Nossa, como é que a gente conseguia, pô, de tipo, trabalhar 6 dias na semana, nossa única folga saindo e virado pro trampo, e depois você ficava, nossa, por que que eu fiz isso? Trabalhar moído. Mas, cara, é aquilo que eu te falei, cara, a gente que é proletário, a gente quer ter um momento de lazer, pô, que faz diferença, a gente tem um lazer pra nossa saúde mental. Então, no nosso único momento livre, a gente busca aquilo que, entre aspas, é o prazer, é o que as pessoas fazem, os jovens fazem. Só que muitas das vezes as pessoas têm realidade diferente da nossa, e a gente esquece disso um pouco. E a gente está vivendo um momento que está se falando muito sobre terapia. Então, eu acho que está muito atrelado você saber diferenciar a produção e trabalhar e workaholic, tá ligado? Trabalhar o tempo inteiro, essas coisas, e você ter lazer. E como você acha assim que a terapia, você começou a se interessar por terapia, como assim? No sentido de fazer ou de pesquisar sobre? Fazer ambos, ambos. Ambos. Vou começar falando de pesquisar sobre. Cara, digamos que eu sempre curti muito entender um pouco de tudo. Uhum. Então não é só questão de terapia. Eu sempre gostei de pesquisar sobre vários assuntos, inclusive a maioria que eu pesquiso hoje é porque eu tive curiosidade de ir atrás e o que apareceu foi meio que uma oportunidade e eu aproveitei. E eu comecei a pesquisar sobre mais doenças psicológicas, então sobre depressão, sobre ansiedade, tem casos na minha família. E aí, viciado em TikTok, eu aproveitei que era um assunto em alta, em algumas vezes, e apareciam alguns psicólogos falando sobre. E aí, vendo o que eles falavam, eu comecei a ter curiosidade de pesquisar na internet, de ver vídeos sobre, comprar livro relacionado também. E aí, nessa, eu acabei fazendo a faculdade de design gráfico, e lá tinha a matéria de psicologia. Até o momento de ter a matéria, conversar com um psicólogo, não no sentido de terapia de fazer uma, mas conversar com uma pessoa que tem um certo conhecimento sobre, consegue te passar isso, eu não tinha tanta curiosidade. Mas aí conversando com ela, as reflexões que ela fazia a gente ter, os momentos que ela dava pra gente falar sobre como a gente se identificava com alguma coisa que ela estava falando na matéria, me fizeram ter curiosidade de ir atrás não só do conhecimento, como da faculdade. Teve um Uhum. período de tempo que eu até pensei que eu queria fazer. Eu até quero até hoje, mas isso é um outro assunto. E a terapia em si que eu comecei a fazer, eu sempre vi necessidade, não sempre. Durante um tempo eu tinha certa resistência de pensar, eu estou contando todos os meus problemas para uma outra pessoa. Por mais que seja um profissional, não deixa de ser uma outra pessoa. E a gente sabe como as pessoas são, pelo menos a gente imagina pelo que a gente tem no dia a dia, no que a gente vê ou vive. E eu não tinha essa capacidade de confiar em uma outra pessoa para falar de mim. E depois de um tempo eu fui tentando desfragmentar e desfazer desse pensamento que eu tinha. E recentemente eu não pensava em começar, eu não comecei por, digamos que, iniciativa minha. Eu procurei saber de alguns psicólogos, falei com colegas, me indicaram, e aí eu deixei anotado alguns contatos. Passei para minha mãe, porque na verdade era para uma outra pessoa da minha família, e aí ela aproveitou e marcou para mim também. Fiquei um pouco chateado, porque era uma iniciativa que eu queria ter, Sozinho? exatamente. E quando ela marcou, eu falei, se eu for esperar a oportunidade, sendo que já tem marcado, eu vou acabar Aham. prorrogando mais do que eu já estava fazendo. Porque eu ficava meses pensando, não, eu tenho que começar, eu quero muito começar, mas eu não começava. Aham. E aí eu simplesmente fui. Aí eu fui na primeira vez, comecei a suar pra caralho Sério? do consultório Que dela. sensação ruim? Fiquei tenso, porque eu tava falando, eu nem sabia o que Acho falar. que era a sensação de desconforto. E ela fez uma pergunta que é besta, mas que a gente não sabe, pelo menos eu não sei responder. Ela chegou, me fala sobre você. Aí, obviamente, eu fui pensar sobre o que eu fazia, curso que eu Sua fazia, idade, sua emprego, família.
família, mas eu não falava de mim. Eu não falava quem que era o Breno, Aham. o que que o Breno passava, Então, o que que o Breno sentia. faz? Exatamente, é o que você vê eu fazendo no meu dia a dia. Aham. E ao longo do processo que eu tô há um mês, é pouco, mas eu já tenho uma muito breve noção de como que é. Eu vi que a quantidade de coisas que a gente pode falar. Tivemos um pequeno problema técnico, mas estamos de volta e o nosso vídeo também estará de volta a partir de agora. Desculpe pelo imprevisto. Não, mas tipo assim, provavelmente o Gustavo explicou aí na descrição que a câmera parou, mas o áudio continuou. Então, no YouTube pelo menos vai ficar uma fotinha nossa lá, deve ter Sim. ficado. Eu não lembro onde que você parou, cara. Eu parei na parte de como eu Foi tava terapia e tal, aí você dizia que você falava mais sobre o que o Breno faz e não sobre o Breno. E eu acho isso um comentário que eu queria ter feito, que eu pensei na hora, é que tipo assim, talvez porque a grande parte do seu cérebro, da sua cabeça, do dia a dia é o que o Breno faz, não o Breno em si, né? Eu até vejo o pessoal falando que a gente não é a gente em si, mas o nosso ser, psicologicamente falando, é dividido em várias partes. O ego, o alter ego. E às vezes a gente acaba confundindo o que a gente pensa da gente mesmo com o que a gente é. Porque a gente acaba acreditando que tudo que nós pensamos ser a gente realmente de fato é. Então talvez eu pense que eu sou uma pessoa na minha cabeça de uma forma, você pensa de outra, e outra pessoa que não me Sim. conhece pensa de outra forma. E no final tudo isso é a gente e de certa forma não é. Então basicamente é muito difícil explicar para alguém. A gente ter uma interpretação da nossa pessoa. Fora que a gente está acostumado a tanto ouvir falar da gente de uma forma diferente, tipo, nossa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, que você nunca parou para se apresentar. Porque não é o que as pessoas costumam te perguntar. Não, Ninguém te pergunta, tá, me fala sobre você, o que você é, como você pensa. Você não fala exatamente logo de cara, você vai pensar muito antes de começar a falar. E possivelmente você vai começar falando sobre questões relacionadas a outras coisas do que a você. Então, se alguém perguntar como você pensa, como você é mentalmente, você vai querer falar sobre como você pensa sobre política, questão social, questão de convívio, mas você não vai saber explicitamente falar sobre você. Mas eu não acho que seja uma coisa errada, só que a gente não está acostumado a fazer. E na terapia explora pra caralho, porque basicamente é você e a pessoa. Ela não vai te dizer o que você precisa fazer. Ela vai ouvir o que você está falando e vai te ajudar a pensar de uma outra forma ou reforçar, dar uma manutenção na forma que você já pensa. Porque, pelo menos eu conversando com a minha, ela disse que muita coisa eu já sei, eu faço essa meio que autodisciplina de olhar o que eu falo, o que eu penso e me corrigir. Só que, às vezes eu faço isso para questões que eu não preciso e para as que eu preciso eu tenho essa dificuldade. Então, não vou falar que eu sei de muita coisa relacionada à terapia, mas eu recomendo que qualquer pessoa faça, porque de início você vai pensar, nossa, que trem besta, eu literalmente estou falando com uma pessoa e não estou vendo surgir efeito nenhum. Eu ainda continuo com meus problemas e tudo mais. Porém, não é uma questão rápida assim, porque é tão lento você construir uma ideia na sua cabeça quanto você desconstruir ela. Então você não pode chegar pensando, nossa, se eu tenho depressão, vou fazer 10 consultas com ela e eu tô ok. Acho que mais que isso, mais do que você desconstruir algo e construir, é você compreender ela primeiro, cara. Sim. Mas antes de tudo, você fazer o processo. Até porque você aprendeu a fazer uma coisa de um jeito, você tem que desaprender ela também. Ou aprender como reverter o que você já fez. Primeiro você compreende, depois você desestrutura, depois você reconstrói aquilo. Sim. Esse é o processo pra quase tudo, né? E você, tipo assim, livro de autoajuda, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, sinceramente, eu acho uma bosta. Porque livro de autoajuda foi feito para passar o ponto de vista da pessoa que está escrevendo. E a realidade dela não necessariamente vai ser a nossa. Não. Tanto que os livros de autoajuda na questão financeira, a educação financeira que eles falam que dão nesses livros... É uma educação meritocrática. É basicamente, eu estava falando com o Douglas até antes do vídeo, sobre um livro que eu vi na Amazon, que estava nos mais vendidos na Book Friday, que teve esses tempos para trás. E um desses livros foi lançado em entre 1800 e 1900, eu acho. Ou antes disso até. Que é mais inteligente, mais esperto que o diabo, eu acho, o nome do livro. E por ser escrito há tanto tempo, e tá sendo vendido pela quantidade que tá como os mais vendidos da Amazon atualmente, chega a ser estranho. Porque nele, literalmente e explicitamente fala que pobreza é uma doença e que você conviver com aquelas pessoas vai trazer aquela doença para sua vida. Então você tem que evitar pessoas pobres.
ele dá essa interpretação nitidamente, ele fala com essas palavras, que pobreza é uma doença. E basicamente para uma pessoa leiga ou que não tem tanta escolaridade, quer explorar um livro, quer aprender sobre educação financeira, ou uma pessoa que está começando, que já está meio que estável e quer aprender mais sobre como controlar seu dinheiro, como ter uma rotina melhor e tudo mais, pegar um livro desse e enfiar dinheiro no rabo. Porque você não vai aprender nada, você só vai se deixar, caso você deixe influenciar pelo que ele está falando, ter um pensamento distorcido do que está acontecendo. Porque você pensar que você só não consegue conquistar as coisas porque você não consegue, porque você não tenta o suficiente, ou porque você não quer. Que é basicamente o que esses livros falam. E livro de autoajuda é basicamente isso. É só você acordar mais cedo, tomar um banho, começar uma rotina. Trabalham enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. Cara, e não faz sentido nenhum, porque se fosse isso, igual você falou antes, todo mundo ia estar todo mundo milionário. Se dependesse única e exclusivamente do seu desempenho, da sua vontade, não tinha ninguém pobre. Você pode ter certeza que ninguém acorda e fala, nossa, que delícia ser pobre. Eu duvido que alguém pense assim, cara. E aí leva de novo aquela conversa da terapia, porque isso gera ansiedade e depressão nas pessoas. Porque se uma pessoa já está se matando, se uma pessoa acorda cedo e vai dormir de madrugada uma pra rotina acordar esmagadora, e lê um livro desse e acredita no que eles estão falando, ela vai gerar uma cobrança ainda maior em cima de si mesma. Então, aí entra naquilo que eu falei, e onde é que entra o lazer? O lazer tá ligado à sua saúde emocional. Então, basicamente o livro te ensina a não ter lazer. Indiretamente. E falam muito de geração mimimi, que é a nossa agora, eu já aprendi que a nossa geração é mimimi, porque se eu falar o contrário, o pessoal já... É porque basicamente ninguém nunca sequer citou ou procurou saber sobre disciplina positiva e questão de tratamento psicológico. Tanto que depressão já entrou dentro da lista da OMS como uma doença, mas há um tempo atrás, exemplo, a época do meu avô, eles nem sequer sabiam se existia depressão ou não, e se existia, não dava importância. Os filhos não eram acostumados a conversar com os pais, era basicamente você fala, eu escuto, ou como os pais da gente costumam falar, enquanto eu falo você só ouve e fica calado. Então basicamente a gente tentar mudar isso, e a frequência com que as pessoas vão na terapia, com que elas descobrem traumas, o índice de suicídio só começou depois que começou a geração mimimi, que foi quando o pessoal começou a tentar tratar mais suicídio. Então, de um tempo para cá, as pessoas começaram a dar mais importância para tratamento psicológico e educação familiar, não só dos filhos, como dos pais também. Porque eles viram que, tanto por questão de porcentagem e estatística, números, realmente isso está sendo mal para a sociedade, né? Em algum momento, muitas pessoas assim morrendo por conta de depressão, aí a pessoa entendeu, isso é uma doença, tem que ter um tratamento aí, e isso vai afetar tudo. E falando de uma forma mais gélida e fria, estão morrendo mais possíveis funcionários para uma empresa. Sim. Fora isso, se for olhar no contexto social, as doenças só começaram a ter importância quando as pessoas começaram a se matar e quando o famoso começou a expor. Psicológicas, né? Então, se não tivesse a grande influência de Whindersson, de outros N famosos falando que tinham depressão e ansiedade, talvez a gente nem tivesse tanta importância nessas doenças hoje como elas realmente têm. Visibilidade, né? Porque foram eles que trouxeram falando, olha, é realmente um problema muito grave. Mas é porque até hoje, por mais que é entendido que é algo grave, cara, não é falado na mídia. Tanto que eles não divulgam, o segundo argumento deles é para não incentivar. Se bem que eu acho que você não falar de algo é o contrário, você está estimulando a pessoa. Eu penso assim, pelo menos, tanto em drogas e... se você não falar sobre isso com a pessoa, você não vai gerar um estímulo nela? De curiosidade que seja, de não sei. Então a mídia geralmente não fala sobre suicídio. Então dá a entender que não tem muita gente se matando, digamos assim. Agora assassinato, homicídio, coisa que gera clique e visualização, sim. Mas suicídio nunca é divulgado, nunca é falado. Normalmente quando acontece entre famosos... Só quando é famoso eles falam. Até o caso Mas não sobre suicídio, sobre o fato. Tipo assim, a pessoa se matou, etc. O Avicii mesmo, que eu tenho a tatuagem dele. Avicii, o Chester. Não foi divulgado que ele cometeu suicídio, mesmo que ele já tivesse passado por Eles deram a entender que foi. Não, eles falaram, foi um acidente. Ele não queria ter se matado. Mas só pra não afirmar que ele se matou? Só pra não afirmar. Fora que ninguém tava lá. Ele, acho que tentou falar com o irmão horas antes de morrer. E aí ele tava com... Acho que o irmão dele tentou retornar a ligação pra ele não respondeu e foi aí que o irmão dele viajou pra lá. Ninguém sequer conversou com ele pra saber se foi isso que aconteceu ou não. Mas as pessoas não gostam de presumir, tanto por questão religiosa, porque muitas religiões são contra o suicídio,
quanto questão social, por achar que deixar de falar de uma coisa é como se ela não existisse. O que não é verdade, até porque todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, já passa por vários problemas, e quando elas passam por depressão, o que elas mais querem é que tenha alguém para falar sobre e mostrar para elas uma outra saída. Quando você não fala porcaria nenhuma, você só deixa a pessoa e a doença dela sozinha. Então ela vai tentar achar alguma outra forma de sair daquilo que vira o suicídio. Nossa, desencadeia uma coisa em cima da outra, assim, É e uma acaba bola que de no neve. final ninguém liga pra nada, digamos. Eu tô falando de coisa muito séria, porque no primeiro que a gente gravou, a gente Então, muito descontraído. ficou 45 minutos falando mal do Bolsonaro, do presidente, eleição, e ficou mais descontraído, ficou legal, só que não deu pra gravar e deu ruim. Mas, pô, mas acabou que a gente não falou muita coisa séria também que a gente queria falar. Então a gente também tentando dividir algo assim. Tinha alguma outra pauta que você queria falar, o que você disse da última vez? Cara, acho que não. A gente falou bastante mal do Bolsonaro, né? A gente Inclusive, ficou uns 45 minutos falando mal do governo. eu ainda acho que o voto é secreto. Inclusive, vamos tirar o título aí, por favor. Quem não Não dá tirou? tempo, né? Mas ele diz, porra, mas vamos ter uma consciência aí, beleza? Quem Fechou? tirou esse ano, pelo amor de Deus, vota direito. Votar direito não significa... Mas... Volta de canhota? Vota- com a vota de essa mão aqui. esquerda. Entendi. Mas enfim, se for votar, não votando no Bolsonaro, você já tá ajudando demais qualquer outra pessoa. Você já está contribuindo para e com uma pessoa simplesmente existir. E poder ir e vir e pensar isso ela mesma. Sem sofrer repressão ou morrer. Não votar no Bolsonaro é basicamente você não estar ferindo nenhum direito humano. Nenhum direito humano. Então, se Ok. você só não votar nele, já tá tudo certo. Aham. E provavelmente algumas pessoas vão se desinscrever do suspiro. Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Não, e as que forem votar de forma consciente, ignorando quem for votar no Bolsonaro, pelo menos pesquisar sobre, entender sobre o que os candidatos estão propondo, falando. Eu vi que o Ciro Gomes tá fazendo gameplay. Como assim? Ele tá fazendo gameplay, o Ciro Gomes. Não no sentido literal, né? Não, literal. Vídeo de jogos. Sério? Sim. Mas qual que é o... Eu acho, na minha opinião, ganhar voto do público jovem. Assim, eu parei de acompanhar um pouco o Ciro, porque eu achei algumas falas dele contraditórias, Aham. mas isso foi uma questão minha, não... Não, relaxa. Não, mas toquei porque eu achei engraçado o Ciro Gomes fazendo gameplay. Igual o filho do Bolsonaro virando jogador de Fortnite, Ele é o jogador de esportes, né, mano? mas não profissional, né? Não sei. Não sei. Assim, daquela família eu não espero muito. Por isso que eu perguntei profissional. Mas se for também, problema dele, o pai dele deve estar bancando a empresa que ele tá jogando, então foda-se. Cara, Começa a gente agora pode andar de jet ski. Porque a gente falou exatamente. muito sobre isso. Diminuiu o preço, antes era 80, 90 mil, agora tá 70. mil. Cara, quando na história do Brasil um jet ski foi 70 mil, as pessoas tinham que agradecer. Pô, quem não tá entendendo nada, porque, cara, quem viu o flow do Bolsonaro lá, o episódio dele, vai entender. Tudo bem que é 5 horas, velho. É 5 horas de podcast. E eu não vi, eu só vi porque ele mas, falou. porra, cada pérola que... Enfim, galera, é isso mesmo. Contextualizando, o Bolsonaro foi falar com o Igor e eles estavam falando sobre o preço dos de alguns alimentos. a pergunta. E aí o Bolsonaro soltou. Não, mas agora a gente pode andar, as pessoas podem andar de jet ski. Porque ele abaixou o preço, agora tá 70 mil, antes era 80, 90. E é isso, pessoas. Aí o Igor Andem de disse- ski. Não, mas o pessoal do Jet Capão ski. Redondo tá pouco se fudendo pra isso, presidente. Ele, não é bem assim. Você tem que entender que agora eu tenho mais... Já andou de jet ski? Eu dou vários cavalos de pau no jet ski. Eu faço Filho da puta. maravilhas no jet ski, dou cambalhota, não sei o quê. Então... Não, a conversa deles, a conversa entre os dois sobre a liberação da maconha, nossa, velho. Que... Assim, tudo dentro do que você espera, mas que bosta, filho. Do Como que era Bolsonaro. o nome do cara que fazia dupla com o Igor? O Monark. Eu queria ver ele falar sobre a legalização da maconha com o Monark. Aham. Porque o Monark é o maior consumista de droga que eu já vi, no quesito de maconha. pelo Aham. menos. Hoje em dia ele não usa. Não, mas parou? Aham. Ele tá meio que num processo de descarboxilação, vamos dizer assim. Mas, é porque ele por escolha mesmo. Mas o meu ponto não é nem o Monark, velho, é o Bolsonaro. Assim, Sinceramente. qualquer lugar que ele tenha ido, pra mim, já não fica legal. Se as pessoas conseguiram... Pelo menos ele foi, né? já. Mas é porque não vale a candidatura dele. É verdade, né, Se mano? fizesse pergunta demais, ele não ia saber responder. Segundo mandato. Da última vez a gente falou que a gente já perdeu amizade por causa de política. Já. Isso, alguém pode chamar a gente de imaturo ou de, nossa, vocês falam sobre assuntos tão diversos quanto psicologia e terapia, etc. Vocês têm que ter a mente mais aberta. Sim, cara, mas a gente tá literalmente falando de algo que atenta contra a sua existência. Então, por isso que eu não entendo a pessoa
ser contra esse tipo de pensamento de liberdade, de você ser você. Não entra na minha cabeça. Mas, cara, realmente acho que uma pessoa chamar a gente de mente fechada por ser contra o Bolsonaro é basicamente o oposto do que a gente tá fazendo. Porque pensa, Então, mas por isso que eu não entendo, porra. a pessoa tá tão presa no mundinho dela que qualquer coisa fora daquilo ali vira ignorância. Então, pra ela, é aquilo ali. Se você tenta sair daquilo ali, você tá tentando se expandir pra um lugar que não existe. Então, se você fala de fome, não existe fome no Brasil. Você não vai numa padaria e vê uma pessoa pedindo comida. Você não vê uma pessoa desmaiando de fome, igual o Bolsonaro fala. Então, não existe fome no Brasil na cabeça dele. E é o nosso presidente. Sim. Assim, eu falo com orgulho. Mas até o final desse ano, espero que seja. Ou não, se alguém quiser fazer alguma coisa a respeito. Pois a gente tá aqui, porra, levantando um assunto político, porque, pô, eleição, então, por favor, gente, eu sei que escuto suspiro, vamos dar uma mãozinha na consciência aí, um pouquinho, pelo menos. Eu fico preocupado, velho, toda vez que eu penso. Cara, eu acho que eu fiquei mais preocupado na primeira vez, porque eu não tava botando fé que ele ia ser eleito. Depois que ele foi, eu meio que, sei lá, perdi as esperanças naquele Mas aí momento. que eu falei pra você, eu acompanhei as coisas que ele falava, desde antes também, mas aí depois, tipo, 2019, 2020, e não vou ser hipócrita não, alguns na época de 2018, projeto econômico que ele tinha, alguns eu achava show, questão de jogos e tal, econômico, filosófico e social, nossa, velho, que absurdo. Aí é o dia que eu queria entrar, 2019, 2020 foi quando eu parei de acompanhar coisas políticas, porque eu tava ficando muito nervoso com o nosso presidente. O nego via eu no meu status, putaço, velho, putaço. Quase tatei fogo na minha bandeira do Brasil no meu quarto. Ou virou um bagulho. É automático na minha cabeça. Se eu vejo uma pessoa com a Não, camisa do eu Brasil também. ou bandeira, E eu tenho uma. automaticamente E esse ano tem nele. Copa. Esse é o problema. Eu tô. Mesmo tentando mudar de ideia. Eu até pensei em comprar uma camisa do Brasil, mas ainda tá muito preso na minha cabeça. Se eu não comprar amarelo, não. Tanto que eu comprei azul. Eu comprei azul por causa disso. A minha ainda é uma mó simples ali, né? Nem. Tá ligado? Tô pensando em comprar ela também. Copa do Mundo só pra isso também, cara. E eu não sei nem qual que é a seleção do Brasil. Cara, eu parei de acompanhar futebol já faz uns anos também. Uns anos também, né? Perdeu um pouquinho a graça. Eu comecei a acompanhar mais tipo assim, o Vasco. E toda vez que alguém me perguntava de futebol, não tem nenhum time. Mas por questão de família, eu sempre fui vascaíno. Mas não acompanhava porra nenhuma. Ano passado eu comecei a acompanhar mais por causa de um amigo meu, Pérez. E por ter tempo livre mesmo. Eu falei, vou ver alguns jogos e tal. Eu fiquei triste, porque que time. Gosto do Vasco, mas porra, velho. Tem que ter paciência. Futebol rouba sua paciência, então. Eu torcia pro São Paulo. Então, você Era é São Paulino. fanático. Eu lembro, pô. Só que, cara, O foi. pessoal zoava também. Nossa, não, mas o problema era o time. Uhum. Eu ficava até 11 horas, meia-noite e chorava vendo o time perder, porque aquela porcaria tomava 2, 3 gols e não fazia um. E aí, ao longo do tempo, eu fui desistindo. Meu caso de chorar de tristeza não, meu caso é tipo assim, o Vasco jogou com o Ponte Preta. Levou o primeiro gol, eu, não. Já parei, não sei o que, não. Aí fez outro gol, opa, aí empatou. Perdeu de 3-1, eu, não. Não sei o que eu insisto. É igual eu quando jogava bola. Eu assistia porque eu gostava, obviamente, do time, mas eu também gostava mais de jogar bola. E aí eu percebi que eu era horroroso. Porque basicamente eu não fazia gol nenhum, eu caía ou eu passava rasteira em alguém e tomava bolada. Durante a minha infância inteira, eu odiava futebol. Eu lembro. Não Você era mais do nunca, basquete. Não vi, ou então não jogava. Não. O pessoal era muito chato. Os caras chegavam e você parecendo um cachorro. Aí eu, não. Cara, eu às vezes pensava que eu não tinha amor à vida, porque eu sempre fui o menor das turmas, pelo menos que a gente jogava, tinha das salas. Uhum. E aí o que eu fazia? Pensava, não, se eu tenho pouco tamanho, eu vou aproveitar o pouco tamanho pra chegar onde eu alcanço, que é das pernas. Então eu dava carrinho, eu chutava canela, e eu não pensava que se o cara apelasse comigo e chutasse a minha cabeça, eu espatifava. Tá jogando, ué. Aqui é um jogo. Futebol, aí eu usava a desculpa de que era de corpo. E eles olhavam pra mim, eu olhava pra eles só retribuíam. Era suficiente pra eu desmanchar na quadra. Um assunto que eu queria falar que a gente falou, isso também eu queria falar, lembrei. Sobre a questão de sair. A gente falou de lazer e tal, você que frequenta ambientes como Alternar, que arquibancada, coisas que eu nunca fui, esses eventos aqui de Uberlândia, você parou de ir, eu convido o Breno pra fazer as coisas hoje em dia, ele falou não, ele fica na dele. Por quê? Você quer que comece em ordem? Você que manda. Acho que dá pra concluir com esse assunto, dependendo do que você for falar. Fechou. Então, questão de sair, durante um período eu fiquei bem quieto, que foi quando eu comecei a trabalhar, até o segundo emprego, e a partir do segundo emprego começaram a me chamar mais para sair. Eu ainda não me sentia tão afim de sair, mas eu tinha vontade de ir mais para socializar. Porém, como o que eu queria fazer financeiramente não me permitia sair, eu ficava de boa.
A partir do meu terceiro emprego, eu já vi que eu tinha essa possibilidade, essa liberdade. Eu já estava pensando em faculdade, eu já estava querendo entrar, então era um meio do qual eu já estava convivendo mesmo. E aí eu comecei a ver os rolês universitários. Eu via os bares, eu via o pessoal me chamando, me aproximei de algumas pessoas que iam, e eu já tinha essa vontade de ir. Aí um dia eu dei a oportunidade de ir em um bar, no Point, inclusive uma bosta. Mano, pelo Eu menos acho quando eu ia. superestimado. Qualquer coisa que você falar bem de lá, eu vou duvidar, então não vou nem dizer que é do Point Point. acho que era do Santa Mônica. Não, Porque Santa Mônica, de um modo geral, não é um lugar que eu frequento muito. cara, eu gosto porque eu acho que eu sempre Eu estive prefiro o lá. centro. O centro eu me sinto muito confuso. Talvez seja porque eu não tô acostumado a andar lá. No Santa Mônica eu já me localizo melhor. Mas aí comecei a ir no Point, frequentava toda vez lá. Aí eu parei durante um tempo, porque não tava curtindo. E depois de lá, o after era ficar andando pelo Santa Mônica. Aí depois eu fui pelo La Biblio. La Biblio eu curti mais porque era baderno do lado de fora. E maconha e cerveja. Então pra mim tava ok. Boa! Aí depois eu comecei a ir no Ark. Indo no Ark, eu vi que não... Nunca fui. E eu não comecei indo no Ark em si, eu ia no Santa Bronx, que era do lado de fora. Nunca fui. É o mesmo bar. Eu posso te falar isso que eu já fui de Santa Mônica? Point, Hollywood, Nunca fui. Point, Hollywood, Tem no School. School. Eu fui no School, no Point, Hollywood, no School. Não, eu não entrei lá dentro do School, só fiquei na porta. Por que você foi? Eu não quis. Chamei o Uber e fui pro centro. Sério? Você foi no Bicota. Não, eu fui na Uzi. Não use. Não, é do lado da Bicota, mas na balada, não na Bicota, tá ligado? Que é basicamente onde a maioria das pessoas fica, né? Bicota é hoje em dia adolescente, mano. Yeah. Aí, tá ligado? É corote. Quem é menor de idade não pode entrar em nenhum lugar. Isso é Mas é verdade. pra lá, pô. Esse é o ponto. É, pode ir na Bicota ou no Point. No Point eles aceitam. Menor de idade? Quando eu comecei a colar, Eles né? não aceitam, mas entra. Não, aí é uma crítica, é uma denúncia, hein? Eu tô. Assim, nada contra o bar, mas quem já foi sabe que você vai topar gente que estudava 3 anos mais antes de você. Enfim. Não vai entrar no assunto, não tudo. Não curtia muito lá. E aí eu comecei a frequentar o Santa Bronx, por conta de 2 amigas, elas me chamaram pra ir lá, eu No nunca tinha ido. centro tem um barber que chama Seu Rosa. E já Ele ouvi é bem me conhecido. chamaram. Nunca fui. Também não. Tenho vontade de ir. Eu tenho vontade de ir só por quando é pagode, porque eu gosto um pouquinho. Mas eu não iria tomar as rodadas de caipirinha que eles têm, eu ia tomar um suco. Por isso que... Eu fico muito deslocado em lugares como o Seu Rosa, velho. Porque, não que... Não vou nem falar que é meu tipo de som, às vezes a pessoa tem um estereótipo de mim de roqueiro, mas não. Mas na USA eu fui 2 vezes, que era piseiro, as vezes que eu fui na USA era piseiro, o dia. Ontem eu fui num show na London de rock, porque eu ganhei o ingresso, depois eu fui no garagem é basicamente pop e funk. Então, é uma questão de conforto, cara. Por mais que o garagem tenha alguns problemas que todo mundo já reclamou, não só eu. Quais? Não é, você Ah, tá, tá entendi. ligado? Entendi a referência. Eu me sinto confortável. Eu nunca nem entrei, quando a pessoa fala, eu já faço assim. Mas Eu tudo sou bem, não tá aqui assim pra falar mal dos bar, não, essa experiência. com o boteco. Nunca fui. Lá, eu só vi hate de lá, então eu não vou entrar, obviamente. Lá a Bíblia já teve umas badernas, mas eu tava lá dentro, então, né, não vou reclamar, porque eu tava participando. Eu nunca entrei na Bíblia. Tô lá na porta também. Cara- Porque quem não sabe, Santa Mônica é um lugar onde a pessoa fica andando nas avenidas lá, em frente à UFA. Então, E aí eu comecei a ir no Santa Bronx. Santa Bronx, que é o bar em si, eu achava confortável. Porque você pode sentar lá, você fica conversando, você pede comida, você pede cerveja, refrigerante, suco. E é de boa. Agora, quando eu comecei a frequentar o Ark, eu viciei. Não porque eu gostava muito do lugar, mas porque como é que é o Ark? Eu não sei nada. Como é? Cara, você já foi no Santa... Você já viu o Santa Bronx? Não. Santa Bronx é a parte externa, é tipo o school, tem umas mesinhas do lado de fora. E tem a porta de dentro. Isso. Aí a parte de dentro do bar em si que você entra, normalmente já é o Ark. Tem uma parte reservada do lado Eu esquerdo. digo o Ark é tipo assim, é um palco, aí tem show. Isso, é basicamente dividido pela parte da balada em si e a parte de fora. A parte de fora tem um fumódromo e uma parte onde você pega cerveja, e lá dentro tem outra bancada onde você pega bebida e um palco de frente pra ele. Então os pessoal fica lá, tem uma arquibancada pra você ficar, por isso o nome, e tem o palco. Aí eles normalmente têm os dias pra tocar cada estilo. Tem sertanejo, tem pop, que normalmente tem eletrônico, tem sertanejo, não sei se já falei. Já. Tem Pagode. piseiro, tem pagode, tem samba.
tem axé, então tem vários estilos, aí fica revezando, mas sempre acaba em funk, pelo menos quando eu fui. E nos últimos 10, 20 minutos tem piseiro também, forró em si. E eu gostava, porque eu sempre enchia a cara, então pra mim qualquer lugar era divertido, mas o lugar que eu tava era o Arco, então pra mim era bom ali. Isso é o ponto, você sente necessidade do álcool, né, pra se divertir. Assim. Eu sentia uma leve necessidade ou do álcool ou de Sintéticos. sintéticos. Não, é porque muitas pessoas, velho, às vezes me falam, mano, se for pra ir num lugar ficar sobra, eu não vou. Eu vi isso várias vezes, não só de tudo. Mas aí eu percebi que em alguns lugares, se eu não realmente bebesse e ficasse trilouco, eu não conseguia curtir. E aí é o que eu assimilei. Se eu não gosto de beber e eu preciso e outra disso pra coisa, curtir, se eu não consigo ficar, se o lugar que eu tô sobro tá ruim, então por que você não precisa ir, tá ligado? eu descobri isso depois que eu parei de beber. Mas aí, antes de parar de beber, eu fui no primeiro e no segundo Open Air, que o primeiro foi no Castelli, que eu gostei bastante, o segundo foi no The Farm. The Farm, por ser um lugar aberto, eu achei um pouco bagunçado. Fiquei à base de sintéticos, o primeiro fiquei à base de álcool e um pouco de sintéticos, mas eu curti. Eu não me arrependo de ter ido no primeiro, no segundo um pouquinho. Mas eu gostei das pessoas que eu conheci, das pessoas que eu conversei, das pessoas que eu fiquei, das pessoas com quem eu fui, das pessoas com quem eu voltei. Arrependo porque eu trabalhava, era aquilo que você tinha falado, basicamente saía do emprego que eu acordava cedo, 3 horas da manhã, chegava em casa tarde, 6 horas da noite, tomava um banho rápido e já saía correndo para ir pro bar, então não tinha tempo para fazer nada, nem comia direito, e eu ainda ia virado pro serviço, porque como é open, acabava às 6 horas da manhã, e eu começava às 6h30, 7 horas, então eu chegava atrasado, chegava às vezes virado, não tinha dormido nem um pouco, tinha que escovar na empresa, então eram umas coisas que eu fazia, porque eu sabia que se eu não aproveitasse aquele momento, por mais que eu estivesse trabalhando, eu não ia aproveitar depois, porque eu tinha uma folga semanal. Então, eu não queria perder as oportunidades, mas eu vi que depois que eu parei de beber, não é um ambiente que eu fico confortável. Aí eu comecei a parar de sair. Eu gosto agora mais de rolê, não é gourmet, é rolê gastronômico. Eu gosto de sair para comer, gosto de ir no conversar, shopping, assim. conversar. Se você me chamar para um bar, exemplo, eu não iria no Ark hoje. Talvez eu iria num dia que eu estivesse muito animado. Mas no dia a dia, se você me chamar pra ir no Ark, eu não vou. Se você me chamar pra ir no Bares no geral Bronx, também. que é sentar num bar e eu não iria beber, mas eu iria pedir um suco e a gente ia ficar trocando ideia. Eu também, igual eu falei, eu parei de beber em janeiro e ainda assim eu já me divirto igual, zoo. E o ponto que eu puxei, porque, por exemplo, você, como você disse pra mim, você é mais introvertido. Então você se identifica como e você age como introvertido, até porque seu jeitinho, você fala baixo. Eu já zoei várias vezes que você manda um áudio falando assim. Eu converso gritando, aí hoje que eu tô meio que me contendo aqui pra eu ficar mais num tom de voz parecido, pra não parecer que eu sou um desgraçado. um sem educação perto de você, você é culto perto de mim. Você. Eu tô tentando falar alto também. Nossa, pra mim você tá falando baixinho, velho. Tudo bem que eu sou meio surdo, mas é por isso que eu converso gritando, inclusive. Não, mas eu também fico sem a voz. Mas, aí, entrando naquele ponto que eu te falei, que uma vez você tinha citado, da outra vez que a gente gravou, mas eu tenho que voltar a sair porque eu sei que faz bem, é questão de saúde. Mas, cara, no seu caso que você é introvertido, o ponto que eu ia dar sair não necessariamente vai fazer bem pra você, porque a pessoa introvertida, no geral, ela se carrega fazendo coisas sozinha, fazendo coisas mais em casa, coisas só com as pessoas que ela gosta, não é rodeada de pessoas. Tudo bem que você saiu, você curte também, mas não sempre. Agora, no consciência de exercício físico, sim. Exercício físico tu tem que fazer, mano. Por favor, tem vários caras sedentáriosão aí que falam tanto de coisa, mas se você for debater essa parte de exercício comigo, você vai perder. Porque não tem como. Não tem como se defender o argumento de que exercício físico não tem como você defender um argumento comigo de que eu sou sedentário e sou de boa, não é. A palavra sedentário se refere a um problema de saúde já. Então não tem como, cara. Exercício físico não dá pra você fugir. Tudo tem a porra do exercício físico, infelizmente, é assim. Agora, em relação a sair, não, pô. Você pode ter seu lazer jogando videogame em casa. Eu dei exemplo do Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele tem canal no YouTube, chama Neurovox. Ele é uma pessoa mais introvertida, ele tem uma puta empresa que ele tem que ir, eventos sociais e tudo. Ele sempre se sente meio assim, mas ele tem que estar lá porque, né? Mas no momento de lazer dele, ele fica em casa com a namorada dele jogando videogame. E ele falou que é isso que ele faz. Enquanto os outros colegas dele próximos, tipo o vice-diretor, é extrovertido, ao contrário dele. Ele já se carrega gritando no meio do farra e tiro, tá ligado? Esse estereótipo. Então você não tem que se forçar a sair se você for uma pessoa introvertida. A gente se sente muito assim quando a gente é mais jovem.
Sim, e atualmente eu só não tô saindo tanto por questão financeira. Eu gastei mais do que eu deveria com livro e Com perfume. livro e perfume. Não, E- realmente. E fora a questão financeira. Mas, por exemplo, vamos pôr hoje, se você tivesse tempo e dinheiro, hoje você ficaria em casa. Você ficaria Cara, trocando ideia. depende. Eu gosto muito de fazer as coisas em casa. Então, Então, eu em só não casa. faço por morar com os meus Aham. pais. Então, mas eu, tipo, Convencimento. não necessariamente sempre balada e bar, sempre. Então, aí é que tá. A gente é muito refém disso. Se eu morasse sozinho, com certeza a quantidade de vezes que eu iria chamar as pessoas lá pra casa seria Frequente. frequente. Eu acho que Porque eu também. eu convidaria qualquer pessoa, inclusive você, qualquer Uhum. pessoa não, dentro do meu convívio Não, social, sim. pra comer alguma coisa lá em casa, assistir um filme, conversar, beber nem que seja um refrigerante, porque eu gosto de fazer as coisas em casa. Aham. E se a pessoa Eu não tá amo. confortável de ir na minha casa, eu posso ir na casa dela. Só que o que me incomoda é ter que sair toda vez. A locomoção. A que gente locomoção. falou. O foda é, tipo, até você chegar lá, você já tá cansado, velho. Cara, principalmente quando você vai de ônibus. Eu já cheguei na biblioteca doido pra ir embora, porque eu tinha pegado o ônibus e tava barulho lá Você dentro. já tava pensando no outro ônibus pra você ir embora. Eu tava pensando como que eu ia voltar se eu tivesse tonto e pegar ônibus, porque depois de meia-noite não roda mais ônibus. Não. E, pro O meu- último ônibus eu tinha umas 11h40, dependendo de qual ônibus. e aí eu ia ter que pegar Uber, o que já ia me desanimar pelo preço, que fica de madrugada pra ir pro meu bairro, R$27. Cara, ontem pra ir e voltar, sábado à noite, ida e volta, R$25. Igual Do eu- centro até aqui em casa, que é o quê? Uns 6 km, menos, fi. 100 Cara, se eu km. te falar que eu gastei uns R$600 em 2, 3 meses indo no Ark, porque De basicamente era R$50 pra ir e voltar Da sua casa. da minha casa, Uhum. e isso quando dava um preço de R$25, às vezes dava Cara, 34, você não é eu a já primeira paguei pessoa 40. que fala pra mim que estourou fatura de cartão em Uber. Em Uber. Eu falei, nossa, velho. Não é a primeira pessoa que me fala isso. Cara, eu já literalmente parei pra pensar, velho, eu literalmente não gastei com nada além de Uber esse mês, e deu mais de R$300, e eu nem saí direito, eu fui pra uns 3 eventos no máximo. E fora os ingressos, que já não é barato, R$100, e o Ark ainda cobra pra entrar, o que não faz muito sentido, fica caro, não fica barato. E depois eu pensei, caralho, eu conseguiria ter feito uma coisa pra caralho com esse dinheiro. Não me arrependo, porque foi legal, mas, sei lá. E a questão do ônibus, igual você falou, você não vai poder ficar gastando passe, né? Porque você tem que usar pra trabalhar, então acaba que sempre fica ruim sim. Uma coisa que mano, a gente ainda tem um tempo, tem algo que você queira dar um adendo dentro disso que a gente falou, ou fora? Cara, o pior é que não. Acho que eu gosto de falar de disciplina positiva, mas não é uma coisa que abrange todo mundo, mas eu acho importante. Pode falar? Que é educação familiar. Porque normalmente a gente está acostumado com. Os pais estão sempre certos, pelo menos a gente é ensinado desse jeito, e que a gente tem que amar sempre nossos pais ou as pessoas que vivem com a gente. E isso reflete muito pouco, pelo menos as pessoas que eu conheço, reflete muito pouco a família que a gente tem. Porque nem todo mundo dá certo com os pais que tem. A gente é acostumado a ouvir que a gente tem que agradecer sempre, porque pai e mãe tá dando comida pra gente, tá dando educação, tá sustentando a gente, sendo que se parar pra ver do ponto de vista lógico, é a obrigação que eles têm por já ter usei criado esse você. argumento e me xingaram. Eu já falei exatamente isso que você Então, falou. não vou citar a questão familiar, mas eu já vi isso de familiares Até também. porque você é filho, a pessoa quis ter um filho. Exatamente, aí você fica pensando, a pessoa tá te jogando a responsabilidade da irresponsabilidade dela, porque a minoria das pessoas planeja ter um filho, principalmente de situação Vamos econômica falar precária. de mim e você, assim. Não fazendo crítica aos nossos pais, mas tipo, eu não fui planejado. Cara, nem eu, né? Da nossa geração, quase ninguém. Não foi Então. mesmo. De, tipo, não. Do nada eu fiquei grávida e foi isso. E aí, às vezes, eu paro pra pensar, as pessoas vivem reclamando, nossa, eu não tenho dinheiro pra nada porque eu tenho que pagar comida, assistente de transporte, isso e aquilo. Mas eu fico pensando, cara, você tá pensando nisso agora, por que você não pensa antes na hora de fazer? Por que você tá jogando essa responsabilidade na gente? Porque, cara, você sabe que algo pode acontecer se você transar com uma pessoa. E se isso pode acontecer e você não quer pensar nisso, você basicamente está cagando pro resultado. E depois que acontece, você E o querer problema jogar é que o resultado é uma responsabilidade, pessoa. você querer jogar essa responsabilidade nessas pessoas é basicamente você querer dizer que, olha, eu gerei você e agora você tem que me agradecer por isso. Sendo que você tá dando o mínimo pra pessoa e fazendo ela pensar que isso é obrigação sua, ter que agradecer. Como se você tivesse escolhido nascer também. Né? Exatamente, mas não só isso, tipo, nossa, eu tô te dando comida, me agradeça. Eu fiz as compras desse mês, eu comprei arroz e feijão para essa casa, que é o que a gente costuma ouvir bastante. Eu comprei arroz, feijão, você tem comida no prato, não te falta nada. Aí, o certo seria responder, ainda bem que não falta, né? Vocês estão fazendo a obrigação de casa. Mas não é isso que a gente consegue falar. Não, cara, até porque... esse argumento eu já usei, eu já fui xingado por usar Então, argumentos assim.
E aí a gente não aprende, pelo menos durante nossa vida, a conversar como pessoas. Não. Porque enquanto pai e mãe, as pessoas estão acostumadas a pai, mãe e filho. Superioridade infinita e supremacia. E pensa comigo, eu tenho certeza que muito pai e mãe fala coisa para filho que ele não falaria para um estranho. Então, se você não tem coragem de falar o que você fala para os seus filhos para outra pessoa, por que você acha que os seus filhos mereceriam ouvir aquilo? Então, eu acho que cabe muitas pessoas ter que pesquisar sobre disciplina positiva, como conversar com seus filhos, porque depois que alguns pais e mães têm os filhos, eles começam a pensar que eles são a supremacia de conhecimento de tudo. Então, eles sabem tudo, eles entendem de tudo, e você tem que aprender com eles, não eles aprender com você. E acho que quando você se permite pesquisar, saber mais sobre, conversar com seu filho como se ele fosse uma pessoa, pelo menos como você deveria tratar uma, as coisas começam a mudar um pouco. Diminuiria pra caralho o trauma e terapia de muita gente, ou pelo menos diminuiria os motivos que ela faria E é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria, que pelo menos cogita ter um filho, deveria pesquisar. Acho que todo mundo deveria saber, mas pesquisar e se aprofundar pessoas que querem ter filhos. Até porque vejo muita gente falando que não gosta de criança. Mas, cara, criança é o reflexo do pai e da mãe dela. Então você não pode culpar uma criança por isso. Se uma criança é violenta, ela não nasceu sabendo agredir alguém. Ela viu alguém fazer isso e tá refletindo aquilo. Ela não nasceu racista. Ela não nasceu Exatamente, velho. Então, às vezes eu paro pra pensar e eu já vi gente falando, nossa, uma criança de 1 ano, quando ela chora pra você dar alguma coisa pra ela, ela tá sendo interesseira, sabe? Dando adjetivos de um adulto pra uma criança, como se ela tivesse consciência daquilo. Já vi gente chamando criança de 1 ano, ela não tem consciência nem das partes do corpo dela. Já vi gente chamando criança de 1 ano, 2 anos de cínica, de malandra, como se ela tivesse raciocínio pra pensar tudo aquilo que você tá estipulando que ela pensou ou que ela teve intenção em fazer. Mas é uma criança, velho, ela não tem nem 1, 2 anos. Eu sou bebê. E aí você fala, não, ela tá chorando de pirraça, pode deixar ela chorando no chão aí. Cara, você tá pensando que você, como adulto, gostaria de chorar? Então por que você pensa que uma criança de 1 ano, 2 anos faria a mesma coisa? Então, aí, esse tipo de adulto que cria um bebê assim, depois ele cresce, não quer que o filho tenha problemas, é difícil, cara. E normalmente ele culpa ou o filho ou outras pessoas Sim. por isso. Terceiros. Aí, ou a mãe, no caso do pai, por exemplo. Tem muito livro que eu leio que fala sobre problema familiar, eu já li alguns também sobre questão de suicídio no dia a dia. E normalmente as pessoas falam, nossa, onde foi que eu errei? Por que que ele fez aquilo? Sabe, eles não encontram motivos como se não tivesse nenhum. Mas existe, as pessoas só não dão importância enquanto eles estão acontecendo, mas depois que passa não adianta mais. Você tentar entender depois que você já causou, é tipo, nossa, dei um tiro nele, por que que eu fiz isso? A pessoa já tá baleada, se ela não morreu. Por que que você vai pensar nisso depois e não antes? Então não faz muito sentido, mas é só isso que eu queria falar. A pessoa põe muito desculpa no pós, né, velho? No depois. Exatamente. Nossa, isso é você fugir, você covarde, assim, eu acho. E existe muita coisa que a gente tem medo de assumir responsabilidade. Sim. Então, eu já ouvi, eu já fui, eu não vou falar que não, ainda sou em alguns momentos, a gente acaba tendo uma fala, um pensamento machista, racista, homofóbico. Não é que ninguém tá livre disso, mas a gente tem que começar a supervisionar essas coisas. E quando alguém te fala que você foi uma dessas coisas e você se sente mal, mas não quer assumir responsabilidade, você não tá querendo melhorar. Então, se você ouve, entende que você foi e tenta não repetir ou trabalha para evitar isso, é aí que você está aprendendo o que é responsabilidade. Porque se você só ignora que você foi cuzão em algum momento ou filho da puta com alguém, você basicamente não está querendo assumir responsabilidade de uma atitude sua. E a gente vive tentando evitar isso. Eu acho que é por isso que ninguém quer ouvir quando é cuzão com alguém. Uma coisa que eu queria falar também, que a gente falou outra vez, o pessoal fica reclamando agora dos vídeos, tá aparecendo só eu. Mano, é o Gustavo que edita, o Gustavo ainda vai participar, viu? Me desculpa, o Gustavo é o Deus do canal. Pergunta de horário, não vai dar pra ele participar em todos. Quem não conhece o Breno, cara? O Breno é aquele cara que a gente fez trabalho de física junto, até postei lá, o pessoal riu. Porque o pessoal dos meus amigos, querendo ou não, é o pessoal que mais assiste. Sério? A ideia do Suspiro foi meio que pra isso. Eu não postava aqueles vídeos dos meus amigos, o pessoal interagia, eu falei, põe no YouTube aí, conversei com o Gustavo, deu certo. Breno, obrigadão, mano. Tamo junto, aqui do lado do outro. Ó, o cara geladinho, cara. A mão não esquenta, já tentei. Fala sua arroba aí. Arroba 2 underlines, 2 mesmo, não é o número 2, Breno Silva. A conta é fechada, mas se quiser seguir lá, fica à vontade. E é isso, gente. Eu não posto nada demais, só questão de coisas que eu gosto.
Às vezes eu posto uma coisa de livro. Aham. Eu ainda tô pensando em postar as resenhas Aham. que eu posto nos Melhores Amigos no Insta normal. Os vídeos de unboxing que você faz, eu gosto. Os vídeos de unboxing que eu faço de vez em quando é isso. De vez em quando eu falo sobre E a coisas gente aleatórias. sempre pede uma frase, velho. Pode ser uma frase filosófica, zoeira, abobrinha, o que você quiser. Cara, tem que ser só uma? Não, fala só uma. Não Pode. seja filho da puta. Já é Você suficiente. mudou só um. Não seja filho da puta. É isso mesmo. Em qualquer situação. Em qualquer situação, não seja um filho da puta. Fechou? Tamo junto. É isso, meus queridos. Obrigadão.